A paz do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 5. Enquanto você procura, eu quero externar a minha alegria, gratidão de estar nesta casa pela primeira vez. Ao pastor Agnaldo, eu nunca vi o Senhor. Nunca vi. A sua esposa já tinha visto. Eu ministrei em um outro lugar. Eu louvo a Deus pela sua vida. E eu vou dizer bem claro. Eu senti uma simpatia muito grande, um amor de Deus extraordinário por sua vida. Que Deus abençoe o Senhor, a pastora Kátia, no nome de Jesus. E nós sabemos que a tenda será alargada, né? O ambiente vai ficar de fato pequeno. Eu quero louvar a Deus também pela vida da banda Restituição. Congregamos juntos e é como a Graziele falou, nós somos adoradores. E o interessante, Diácono Tiago, que é o líder da banda, é que em verdade nós estamos no lugar certo, na hora certa, porque aqui dentro tem adoradores. Eu vou repetir, aqui dentro tem adoradores. Você encontrou o texto? Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 5, o verso de número 10. Glória a Deus. Glória a Jesus. Me faz acompanhar a minha esposa, Paula Reis, e o Victor Reis, meu filho. Deus abençoe vocês poderosamente. É verdade, nós sabemos que o ministério de um homem, ele sem a sua esposa do lado, é totalmente incompleto. Então você, varão, vigia, você, varoa, vigia. Aonde você for, leve a sua varoa. Tá bom? Quantos encontraram um texto, diz amém. Apenas a parte C do versículo está escrito assim: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Como é curto, toda a igreja no tempo 3 vai repetir esse mesmo texto, tá bom? 1, 2, 3. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Senta glorificando a Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma das mais lindas e extraordinárias verdades da Bíblia Sagrada. É a biografia de um homem chamado Pedro. E dentre esta palavra, eu quero titularizar como o Deus que não desiste de você. A Bíblia, ela nos deixa clara que este homem, por nome de Pedro, tem uma biografia tão extraordinária que se assemelha a mim e a você. Esse Pedro é um homem de muitos altos e baixos,
de descidas e escaladas. Esse Pedro, por muitas vezes, apareceu e também desapareceu. Pedro é alguém que se assemelha por demais com a sua natureza e com a minha natureza. Por muitas vezes, Pedro demonstrou a sua fragilidade, também os seus erros muito fortes. Uma hora Pedro estava em cima, no topo, outra hora Pedro estava embaixo. A Bíblia Sagrada diz que foi esse homem de contraste muito forte que o Senhor escolheu para uma grande obra. Quando olhamos para essa vida de subidas, de covardia e de medo, vamos nos assemelhar com Pedro. Então não há uma outra biografia que vamos ter de fato uma semelhança na natureza. A Bíblia diz que pela primeira vez que o Senhor teve um encontro com esse homem por nome de Pedro. Pedro estava pescando, haja visto que Pedro era um homem casado. Então quero que você imagine comigo Pedro, a noite anterior, dando um beijo, um abraço na sua digníssima esposa, indo ele trabalhar, o qual o seu trabalho, todos nós conhecemos e sabemos que Pedro era pescador. Porém, a Bíblia diz que este Pedro está passando uma noite tenebrosa, uma noite infrutífera, pois Pedro passou a noite inteira jogando rede, puxando rede, e em verdade não pegava nada. Pedro já estava frustrado, cansado. E quem de nós aqui nunca passou ou teve uma noite desse jeito, frustrante? Pedro sabia de tudo de mar e de pesca. Porém, é interessante frisarmos que a primeira vez que o Senhor encontrou Pedro foi aqui, onde Pedro está lavando as redes. Lucas 5 vai demonstrar que Pedro está triste, desanimado, mas está lavando as redes para no outro dia continuar a pesca. A Bíblia diz que está tendo um culto à beira do mar e Jesus está ensinando a sua palavra. É ele o pregador da noite, ou da tarde, ou da manhã. Jesus está pregando. A multidão vai se aglomerando. Jesus então olha para a vida de Pedro e diz: me empresta o teu barco. E ao momento em que Jesus pede, Pedro empresta o barco e o Senhor, de cima do barco agora, pastor Aguinaldo, ele faz o púlpito. Então observe que quem está em cima, a verdade é o Cristo da igreja pregando a sua palavra. Porque todas as vezes que foi para ministrar a palavra dele, ele sempre teve essa sabedoria e esse entendimento. Perceba que ele pregava no mar da Galileia, porque de lá soprava o vento. Ele também ministrava no Monte das Oliveiras, porque de lá também soprava o vento. Então a palavra do Senhor, ela é prioridade para a nossa vida. E Jesus sempre foi sábio e inteligente. Eu gosto do movimento, eu gosto do grito, eu gosto do pulo, eu gosto da marcha. E eu acredito que Deus vai tomar os seus vasos esta noite. Mas movimento sem Bíblia é apenas movimento. Quando a palavra de Deus penetra na nossa alma e no nosso espírito, é outra história. Então a Bíblia diz que quando Jesus termina de pregar,
É interessante frisarmos que Jesus não deve nada para ninguém. Ele termina de ministrar a sua palavra. Ele olha para Pedro e diz: façamos ao mar alto, vamos pescar. Pedro olha para Jesus e diz: mestre, eu passei a noite inteira pescando, não apanhei nada. Pedro estava dizendo: Jesus, hoje o mar não está para peixe, mas o Senhor é quem manda. Então, se o Senhor está mandando, eu vou fazer. Com a mente aberta de pregador, me faz o Senhor entender que Pedro estava dizendo: o Senhor é o filho do carpinteiro, e nós entendemos isso. O Senhor conhece de tudo quanto que é de madeira. De fazer um móvel, o Senhor conhece. Mas as águas do Rio Jordão, aqui, nós conhecemos tudo. O mar da Galileia nós conhecemos. Então, Senhor, mas se o Senhor manda, eu vou lhe obedecer. Tem muita gente passando ou sendo reprovado nesse teste da obediência. E sendo reprovado por isso, porque muitas vezes a pergunta que não quer calar é de fato termos paciência para esperar o milagre de Deus acontecer. E ficarmos debaixo da obediência. Então Pedro vai, acata e diz: eu vou lançar a rede por causa da tuba. Por causa da tuba. Então Pedro lança a rede. Quando Pedro lança, diz a Bíblia que os peixes, ele cai dentro. É interessante frisarmos isso aqui, que parece que o Deus da igreja deu uma ordem e disse ao cardume do peixe: vai e pula na rede de Pedro, porque Pedro está me obedecendo, e quem obedece tem milagre, e quem obedece tem milagre. Então o milagre acontece e a pesca maravilhosa é extraordinária. Pedro fica espantado, começa a agitar com as suas mãos. Diz a Bíblia que a bênção é tão grande, que ela é recalcada, sacudida e transbordante. Se você acredita nisso, levante uma das mãos para o céu, levante. Se você continuar de fato obedecendo a palavra do Senhor, a bênção de Deus será tão tamanha, tão grande sobre a sua casa, sobre a sua existência, que não simplesmente vai cair sobre a sua vida, vai cair sobre os teus. Teus parentes serão alcançados, tua família será alcançada. Se tem alguém que acredita, abra a boca, dê glória ao nome de Jesus. A bênção da multiplicação vai descer sobre a tua casa, sobre a tua existência. A Bíblia diz que Pedro, dali em diante, ele fica tão atemoroso, porque o Senhor Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: meu filho, segue-me. Pedrão caiu de joelho dobrado e disse: mestre, eu não posso. De maneira alguma, o Senhor é Deus. Eu nunca vi algo tão extraordinário. Que milagre foi esse? Se ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas a Bíblia vai dizer que nesse exato momento, o versículo que nós lemos, Jesus disse: vem, segue-me, porque eu te farei pescador de homens. Então daqui em diante Pedro vai caminhar. Pedro, ele vai seguir ao Senhor. E aqui é interessante frisarmos que Pedro entra no rol do discipulado do Senhor. Pedro, na verdade, é alguém que alguém observa e diz: Pedro não vai. Eu conheço Pedro. Pedro é simplesmente um pescador. Pedro é simplesmente alguém que tem as mãos encalejadas. Pedro não tem sabedoria. Pedro não tem entendimento. Mas pastor Aguinaldo e pastora Cátia, diz a Bíblia que Jesus chama os discípulos e diz: olha, quem vós dizeis aos homens que eu sou? De repente está todo mundo observando, um olhando para o outro. Pedro
ele toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas quando Pedro estava dizendo isso, alguém antes de Pedro estava dizendo: tu és Elias, tu és um dos profetas, tu és aquele que iria ressuscitar. Aí Pedro tomou a palavra e disse: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que é isso, Clébson? Não entendi. É Deus dizendo: a unção é minha, a graça é minha, a revelação é minha, a sabedoria é minha, a autoridade é minha, o poder é de Deus, Ele dá a quem quer. Acotovele alguém com muito carinho, acotovele alguém com muito carinho e diga para ele: a unção é do céu. Diga para ele: a unção é do céu, e Ele que te deu, e homem nenhum pode arrancar isso de você. Quem te revelou foi Deus, quem te usa é Deus. Então, pelo amor de Deus, chuta a cara desse Satanás, fica firme. Canto como Jafá. A Bíblia Sagrada diz que Pedro tem os olhos da alma abertos. E é nesse momento que Pedro tem as suas oscilações. Uma hora Pedro está em cima, outra hora Pedro está embaixo. Nessa hora Pedro recebe nota 10 na oratória. Alguém está olhando para Pedro e está dizendo: Pedro é o único dentre nós que recebeu a revelação do céu, porque o próprio Jesus disse: Pedro, quem te revelou não foi carne nem sangue, mas quem te revelou foi o meu Pai que está no céu, foi o Espírito de Deus. Dali em diante a Bíblia diz que Jesus vai conversar com os discípulos e vai dizer: olha, eu vou ser entregue aos homens, e eu vou ser morto, e a minha morte vai ser morte de cruz. Pedro observou aquilo e disse: mestre, de maneira alguma eu vou deixar com que isso te aconteça. Então o texto sagrado diz que é nesse momento que Jesus olha para Pedro e diz: apartai-vos de mim, Satanás, que só me serve de escândalo. Então, quem de nós aqui nunca viu alguém que aqui há pouco marchou, aqui alguém que há pouco deu glória a Deus, aqui que alguém que estava no mistério, mas de repente deu legalidade para o diabo? Jesus falou desse jeito. Mas é interessante frisarmos que é próprio Cristo que está dizendo. Quando ele olha para Pedro, ele diz: apartai-vos de mim, Satanás. Há uma legalidade, há um tempo em que nós estamos vivendo, que alguém coloca o outro para fora da igreja. Alguém vai colocar alguém e dizer: você não serve mais. Mas perceba que no texto está dizendo, é Jesus dizendo desta forma: para trás de mim, Satanás. Jesus estava dizendo: o Pedro fica, mas Satanás vai embora. O Pedro fica, mas Satanás vai embora. O Pedro fica, mas Satanás vai embora. O que devemos entender é que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas em verdade é contra os espíritos malignos. E tem gente que não vai se estribuchar, vai cair no chão, vai virar os olhos, e que o demônio vai pegar com muita força. Não, ele vai dar legalidade para Satanás, e por um período ele vai fazer. Mas eu vou apertar o calo, porque o texto me dá base para isto. Pedro uma hora está em cima, Pedro outra hora está embaixo. Quem dentre nós aqui nunca viu ou conheceu alguém que uma hora estava dando glória, outra hora está xingando, palavrando, uma hora está louvando, outra hora está ouvindo música mundana, uma hora está aqui no mistério, no movimento, outra hora está no ralabucho escutando uma música mundana? Mas eu tenho uma palavra do céu para a sua vida: Deus não desiste de você. Vou repetir: Deus não desiste
desiste de você. Vou repetir para alguém pegar isso. Eu não sei quem vai pegar, mas o céu comunica para dizer para mim e para você: eu não desisto de você. Satanás, sai, mas a minha chamada está de pé sobre a tua vida. Tá ficando bom, não tá? Tá esquentando. O pregador é igual carro a álcool. Diga para ele, diga: o pregador é igual carro a álcool. Mas depois que esquenta, sai da frente, Satanás. Ergue as duas mãos para o céu uma vez mais. Não te preocupa não. Aqui é a igreja de crentes pentecostal. E crente pentecostal gosta do barulho. Eu vou liberar a palavra para você. Se você acredita ou não, dentro da tua casa, teu filho não vai sair de lá. Teu marido não vai sair de lá. Não, tua filha não vai sair de lá. Quem vai sair de lá é o diabo e seus adébitos. Mas a tua casa vai ficar de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Deixa eu ver quem crê. Deixa eu ver quem acredita. Deus vai levantar. Deus não desiste de você. Ouça o que vou lhe dizer, a mensagem está ficando cumprida. A Bíblia diz que Pedro vai seguir ao Senhor. E é muito interessante, pastor Agnaldo. Se levante, por favor, meu filho. Se levante, pegue na minha mão. A Bíblia diz que Jesus chamou os discípulos e disse desse jeito: passemos a outra margem, vamos embora. E a Bíblia diz que ele despediu os discípulos, mas aí ele foi pro monte, ele foi orar. Jesus está no monte orando. Diz a Bíblia que na madrugada, logo a tempestade veio, logo os ventos também veio. Aí os discípulos olharam um para o outro e disse: agora nós vamos naufragar, agora não tem mais jeito. Mas de repente, na quarta vigília, lá vem ele andando na quarta vigília. Lá vem ele andando na quarta vigília. Quem é que vem caminhando? Jesus vem caminhando sobre as águas. De repente Pedro olhou, alguém gritou e disse: é um fantasma. Quando ele disse é um fantasma, Jesus disse: não temas, sou eu. Aí quem abriu a boca? Pedrão tomou a palavra e disse: se o Senhor é, então deixa-me ir ter contigo. Pedro desce do barco, coloca os pés nas águas e parece estar pisando em terra firme. Lá vem Pedro caminhando, lá vem Pedro seguindo. De repente Pedro começa a olhar para um lado, olhar para o outro, e vê as tempestades das águas, e vê o temporal contrário. Mas Tiago é muito lindo de saber, pois o Cristo da igreja tomou a mão de Pedro e disse: Pedro, vem comigo. Pedro, vem comigo. Pedro, vem comigo. Só quem acredita, pegue na mão de alguém. Pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém. Eu estou numa igreja pentecostal, deixa eu ver. Me dá um sinal, abre a boca para adorar. Nessa tempestade você não morre. Nessa tempestade você não para. Nessa tempestade você não fica. Abre a boca, meu filho, com as mãos ligadas. A glória vai pegar. A glória vai pegar. A glória vai pegar. A glória vai pegar. Deixa eu ver. Abre a boca. Tem socorro de Deus chegando. Olha aí. A tempestade se acalma. Oxi. 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 Oxi.
Abra a boca. Badarakamando Devacato convidar a baia canto ré. Eu sei, a prova está difícil. Eu sei, a tempestade está complicada. Mas o céu está me dizendo: barco que eu tomo emprestado está proibido de afundar. Não vai afundar, não vai afundar. Deus toma a boca para te dizer: eu entro na tua história, eu entro no teu projeto. Tu és meu, eu não desisto de você. Abre a boca. Vai, Tiago. Oramacanto, convidar a baia. Quem é espiritual, abre a boca e vai dando glória para Jesus. Porque enquanto esses instrumentos tocam, o céu começa a liberar cura para a vida de alguém agora. Abra a boca. Abra a boca. Isso. Vem. Vem. Olha a cura acontecendo agora. Olha a cura acontecendo agora. Oramanachora baia, orabadaracala súria, badaracanto ré, ai adai o combi darabá. Pedro, meu filho, quem te chamou foi eu, quem te vocacionou foi eu, quem levantou você foi eu. Vai ficar bicudo, vai ficar olhando de cara feia, vai parar, vai desistir, porque alguém olhou para você e disse: parou, no meio das águas naufragou. Pedro, não, o céu está comunicando para mim, dizendo: eu vou te usar. Você vai mais além do que você imagina. Quem te chamou foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Deus não desiste de você. Pedro, meu filho, segue. A Bíblia Sagrada diz que o diabo vai fazendo de tudo para desistir o homem por nome de Pedro. A Bíblia diz que Jesus está orando no Getsemane, e a sua oração é intensa, mas é tão intensa que ele começa a derramar suor de sangue. Seu suor se transforma em sangue. A Bíblia diz que Pedro está perto, e quanto perto, Jesus disse: orai comigo, porque esse é o momento das trevas. E a Bíblia diz que Pedro não consegue velar em oração. Crente que ora é diferente, igreja que ora é diferente. Crentes que oram têm intimidade com Deus. Quando o diabo vem, você está firme e revestido contra as astúcias ciladas do diabo. Quando você começa a orar, você tem intimidade com Deus. O que é que a Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo de número 33, no verso 3? Clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas vamos dar uma colher de chá para Pedro. Pedro está aprendendo. Pedro está no caminho. A Bíblia Sagrada diz que Jesus volta e encontra Pedro dormindo por 3 vezes. Pedro está dormindo e Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: esse é o momento. É o poder das trevas. O diabo vai fazer como dantes ele pediu para se andar com a tua alma e eu não deixei.
Porque existe dentro de nós alguns Pedro tão arrogantes, e eu preciso apertar e aplicar isso. Porque Pedro antes, ao receber a nota 10 da oratória, em dizer que Cristo é de fato o Filho de Deus, ele também caminhou por sobre as águas. Ele olha para Jesus e diz: mestre, ainda que todos esses aí te abandone, eu jamais te abandonarei, eu jamais vou te deixar só, eu estou sempre com o Senhor, eu estou do seu lado, lado a lado, constante. Mas em verdade Jesus olhou para Pedro e disse: meu filho, pare com essa conversa, porque ainda hoje Satanás pediu para se andar com a sua alma, mas eu não deixei. Quando você vê um crente topetudo, quando você vê um crente soberbo, quando você vê alguém achando que é a última bolacha do pacote, quando você vê alguém por cima, eu canto bem, eu prego bem, eu sou o cara. Foge dele, rapaz, foge dele, mulher, foge dele. Diga para alguém: nós não somos super-homem. Diga para nós: não somos Batgirl. Diga: nós não somos Mulher Maravilha. Aqui não é história de quadrinho, aqui não é a Marvel, aqui há crentes debaixo do sangue do Cordeiro. Então levante a mão para o céu. Enquanto houver humildade no teu coração, Deus vai te usar. Enquanto houver humildade no teu coração, Deus vai te usar. Enquanto houver humildade, Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Quantos quer ser usado por Deus? Quantos quer ser usado por Deus? Deus não desiste de você. O nanakato cova, eleba chova vassa amiga, obidi convidará, catouve assai, que pebique convidará, eleva soube que ouve a semiga. Eu sinto que há um bálsamo descendo sobre esta casa, para confortar o coração de alguém que aqui entrou. Alguém disse: não canta bem. Alguém disse: não prega bem. Alguém disse: você não vai a lugar algum. Alguém disse: porque pega a Bíblia, vai para o culto. Alguém disse: para, desiste. Mas o céu está comunicando ao meu coração e dizendo: não vai parar, não vai desistir. A minha vocação está em ti. Quem te chamou foi eu. A cotovela e alguém diga para ele: quem te chamou foi Deus. Não para. Vai. Diga para ele: não para, não para, não para, não para. Pedro, portanto, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Pedro havia negado. O galo cantou por 3 vezes. Pedro estava desolado. Correu de um canto ao outro, foi para sua casa e disse: não dá mais. Não tem mais jeito. A Bíblia diz que Pedro chegou a espraguejar. Imagine Pedro chorando e dizendo: eu neguei ao meu Senhor. Eu não sou digno mais de ser. Mas o Cristo da igreja, Ele está indo a caminho da cruz. E na cruz, e na cruz, e na cruz. A Bíblia diz que Jesus na cruz do Calvário, de braços abertos,
Ele já tinha dado as instruções para Pedro, tinha dito: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O tempo vai passar, Cristo na cruz do Calvário com braços abertos. Mas ao terceiro dia, quando Maria e as irmãs foram ver, Jesus não estava lá. O anjo bradou na terra e disse: quem você procura dentre os mortos? Procura aquele que vive. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Abra a boca, a igreja, para adorar. Abra a boca, a igreja, para adorar. Uramaxeva supla. A igreja abre a boca, vai adorando a Deus. Ela suiquemaio condeles. Urabacalabarachanderemahai. Eu pego na mão dessa mulher e eu sinto uma glória na palma da mão dela. O céu está comunicando para mim e está dizendo: tem providência chegando. Tem providência chegando. Cadê a igreja do glória? Cadê a igreja do glória? Para tu saber que eu sou Deus, a minha graça te pega agora. 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 Abra a boca. Sheba waka tocou. Urabacalabara shanderemahai. Abra a boca. Oh. Tem gente que não está acostumado com esse movimento. Mas a Bíblia diz que os crentes no dia de Pentecoste, quando estavam reunidos no mesmo lugar, alguém olhou e disse: eles estão embriagados. Como é que um bêbado anda pela rua? Tunamis. Poder de Deus. Quando esse poder desce, a carne é fraca, não aguenta. Aí os teólogos da vida diz: isso era no início. Hoje a gente se controla. O dia que nós controlarmos o Espírito, nós estamos controlando Deus. Mas o problema é que no meio do caminho, quantos se tornam carnais e param de adorar, não tem mais a mesma sensibilidade, não tem mais a mesma glória. Se levante, pastor, com a pastora, pegue na mão dela. A igreja se coloca de pé comigo. Eu não quero ir muito longe para a gente não ficar enfadonho. Eu quero voltar aqui outro dia. Pegue na mão isso. Tem alguém que está sentindo a glória de Deus? Tem alguém que está sentindo a glória de Deus? Porque se você falar para mim que não está sentindo e está esperando alguma outra coisa, você está no lugar errado. Sem medo de errar, com os olhos abertos do jeito que estou, eu vos chamei, vos escolhi para um tempo novo e para a minha igreja. Conheço o passado, conheço o intermédio do futuro. Deve capaz, amiga. As dores, conheço. Mas sou Deus. E todo esse plano, todo esse trajeto, todas as dores, todas as dificuldades, amiga. Satanás fez de tudo para parar, para desistir. E de fato houve na mente e no coração
Abramos a igreja ou não? Eleva, sopra cá, ela me cala, súria. Mas fui eu que dei a planta, fui eu que desenhei, fui eu que coloquei o projeto. Faz do meu jeito. Há um tempo novo para esta casa. Vai sair deste lugar pregadores, vai sair deste lugar cantores, vai sair deste lugar muitos. Se prepara, porque através de vocês vai ser levantada uma nova geração. Vai crescer. E uso palavras simples para entender. Como rama de batata, uma ramificação extraordinária. Se prepara para várias e várias outras congregações. Assim diz o Senhor. Anda canto com você. Fecha o corredor, pegue na mão. A banda prepara para louvar. Não acabou ainda. Fica ligado no trono. Isso, pega na mão do outro aí. Pega na mão, porque vai descer uma glória coletiva na casa. Tem alguém que quer, tem alguém que acredita nisso. Tem alguém que acredita nisso? Abra a boca, vai adorando a Deus, vai adorando a Deus, vai adorando a Deus, vai adorando a Deus, vai adorando ao Senhor, vai adorando ao Senhor. Vai passar de um para o outro. Uma unção poderosa vai passar. Abra a boca. Eu vou deixar você adorar. Isso, não pare de adorar. Isso, não pare de adorar. Isso, céu e olha aí, tá pegando já. Deus vai tomar os vasos, Deus vai tomar os vasos. Abra a boca. Abra a boca, a igreja não ferva. Enquanto você adora, Deus começa a te curar. Enquanto você adora, Deus começa a libertar. Enquanto você adora, Deus começa a agir. Samuel, na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Atos capítulo de número 2. Olhando para a terra e dizendo: Pedro é o único pastor. Deva, sova. Mas nós vamos honrar o ministério de Pedro hoje. Nós vamos selar com o Espírito hoje. Tem alguém que quer? Tem alguém que quer? Nós vamos derramar da glória do Espírito. Com as mãos ligadas vai descer uma glória. A glória passa de um para o outro. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, em que estavam assentados, e línguas repartidas como que de fogo foram vistas por eles. Quem quer, abra a boca. Quem é do glória, abra a boca. Quem é de guerra, entra. Quem é de peleja, entra. Está liberado. Abra a boca. Não abandone o barco,
Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo. Isso. E vai ressuscitar Isso. os sonhos de alguém de novo. Abra a boca. Você não vai parar. Abra a boca, vai descer. Você não vai parar. Vai. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. É caminho. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Abra a boca, igreja. Vai descer. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Eu estou no lugar certo. Ele Abra a boca. Restaurar é noite de restauração. É noite de poder. Abra a boca, profeta. Abra a boca, profetiza. Esse é meu X. De novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Eu te vi. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não choros vai e lágrimas. parar. Você não vai parar. Mas sou Deus. Você não vai parar. Você não vai parar. Sente a minha presença agora. Sente o meu espírito agora. Eu sou Jesus. Renovando promessas e promessas que estão arquivadas. Você não vai parar. Recebe. Tá. Solte a mão dele aí, solte a mão dela. Vire frente a frente um com o outro. Vire frente a frente com alguém. Não fica com medo não, irmão. É mistério de Jeová na terra. Canto. Vire frente a frente com alguém. Um orando pelo outro agora. Um orando pelo outro. Ninguém desapercebido. Um orando pelo outro. Abraça ela. Anda canto como um trafá. Eu já vou encerrar. O diabo bate cabeça quando vê uma igreja unida desse jeito. Meu pastor, um orando pelo outro. Me afasta. Deus não desiste de você. Um orando pelo outro agora. Vai orando. Solta a boca, profeta. Orando. Chama! Eu me rasgo por inteiro, faço tudo. Nós vamos sair daqui embriagados pelo Espírito. Nós vamos sair daqui embriagados pelo Espírito.
na mirra ardente. Deus já está curando alguém aqui hoje. Mas peço que tua presença aumente. Não teme. Eu me rasgo por inteiro. Ficarão abismados com a sabedoria e o entendimento que te darei. Eleva, chora, vai. Abraça ele, filho. Eva, suiquepa. Eva, cato, comi, cafá. Eva, suiquemancho, vadarabaia. Eva, comi, darabaia, súria. Não pare de orar um pelo outro, não pare. Não pare de orar um pelo outro. Não pare. Fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quantos estão sentindo a glória? Quem já pisou, pega da glória, no santo, pega da autoridade, pega do poder, pega. Deus não desiste de você. Clamar pela glória, a glória de Deus. Glória. Põe a mão no braço assim em cima dele, ó. Assim, ó. Eu já encerro, pegue. Isso, põe a mão sobre ele, põe a mão sobre ela. Isso. Eva catou. Isso. Eva ichobidarabaia. A glória vai pegar. Eu vou contar até 3. E quem acredita vai receber. Tu é santo, tu é santo, santo. É cai chocou badarabara suya. Leve de calabara xandere marras. Deus entra na tua casa hoje. 2. Tem milagre acontecendo no recinto. 2,5. Recebe poder. Recebe autoridade agora. Já. Recebe poder. Não sabe viver.